que muito se diz a respeito da corrupção brasileira e tentando fazer alguma analogia com a corrupção ucraniana, numa situação de dificuldade. Você conseguiu aferir aquela história? Muita gente fala sobre o jeitinho brasileiro, tem muita gente que diz que o leste europeu é eivado de corrupção, essa coisa para conseguir um lugar no hotel, para conseguir um alimento que está em falta, um combustível. Como é que é isso, de um modo geral? Você conseguiu detectar, sob o ponto de vista da personalidade do ucraniano, e se você consegue fazer uma analogia em relação ao Brasil? Eu acho que eles são muito parecidos com os brasileiros em muitos aspectos. Eu acho que a corrupção está presente aqui. Eu acho que tem o jeitinho ucraniano, que nem a gente fala do jeitinho brasileiro, tem o jeitinho ucraniano. Sim, de fato, você vê que eles tentam tirar uma vantagenzinha e tal, não é aquela coisa britânica, europeia, que o cara vai ficar horrorizado se você insinuar alguma coisa. Não, aqui fazer uma coisa boa para os dois, vamos ver o que você precisa, como você me ajuda que eu te ajudo. É exatamente igual. Você pensa no jeitinho brasileiro, aqui tem o jeitinho ucraniano. Uma coisa que eu ouvi muitos relatos, principalmente nos guardas de fronteira, que você teria que pagar para entrar na Ucrânia e tal. Isso não aconteceu comigo, eu entrei e saí várias vezes, isso não aconteceu comigo, talvez por ser período de guerra. Eu já teve gente que veio me oferecer entrevista em troca de dinheiro, eu recusei, mas existe o jeitinho ucraniano, eu acho que sim, eles estão muitos vulneráveis à corrupção. Até a gente pensa que a gente tem que pensar o seguinte: eles eram um país da União Soviética, então muita coisa, principalmente no Donbass, muita estrutura foi desmantelada. Muitas pessoas perderam seus empregos, que eram empregos já garantidos no regime comunista, né? E essas pessoas ficaram sem saber como iam ganhar o seu dinheiro. Então, muita gente migrou para, quer dizer, muita, mas uma parcela migrou para a criminalidade, uma parcela começou a dar o seu jeitinho para sobreviver. Não estou criticando eles, porque eles viveram sob os terrores aí do comunismo, eles foram subjugados, né, pela União Soviética e tentaram dar o seu jeito depois para sobreviver. E eu acho que eles não estão, assim como nós brasileiros, não amadureceram totalmente para chegar a por exemplo, Estados Unidos ou uma Grã-Bretanha, que tem essa questão da corrupção com um problema muito maior, um problema que tem que ser combatido. Aqui eu acho que eles têm problemas maiores no momento. Um deles é ser vizinho da Rússia, que é meio difícil de resolver. Então, eles... Não dá para mudar com a Ucrânia para o centro da Europa. Não tem outro planeta também aí que eles podem ir para deixar de ser vizinho da Rússia, né? Então, o pessoal vai ter alguém que vai reclamar sempre, eu já estou vendo nas redes sociais, mas o que eu falo sobre isso é o seguinte: teve um monte de países que eram da cortina de ferro, e nenhum deles quis, ou talvez só a Bielorrússia, quis continuar junto com a Rússia, todo mundo se mandou. Então, talvez não seja legal ser da cortina de ferro, assim. Mas quando eles percebem que você é estrangeiro, que você é um repórter de guerra, que você está aí trabalhando, fazendo a cobertura, você percebe que tem aquela coisa. Não estou dizendo para você falar sobre uma situação específica, mas vamos imaginar como tem aquela cultura aqui no Brasil, né? Muita gente fala, chega o turista estrangeiro no Rio de Janeiro, o aeroporto, o sujeito não quer ligar o taxímetro e tal, então existe alguma coisa com essa nuance. Sim, não, os taxistas é um absurdo aqui. Os taxistas são os absurdos, mas não é só comigo, isso pelo menos eu fico aliviado. Com os locais também? Com os locais, com os alemães, com os franceses, todo mundo dança na mão dos taxistas aqui. É assim, uma corrida que custa 60, 70 grivnas, que são a moeda local, os caras cobram 400. Assim. Os taxistas aqui é um absurdo aqui o negócio. Situação de guerra, excesso de demanda, o fato também, acho que de ser estrangeiro, imagino que deva colaborar com o fato de eles pressuporem que você tem uma condição de atender a demanda, né? Aí, assim, isso acontece no Rio de Janeiro também, não é uma coisa da Ucrânia. Assim. Nossa, não, no Rio de Janeiro sem nenhum tipo de preconceito, mas eu sou de São Paulo, naturalmente eu percebo uma diferença nesse sentido.
Nesse aspecto dos táxis, né, existe uma diferença importante. Você chega no aeroporto Santos Dumont, chega no aeroporto do Galeão, muitas vezes, ao perceberem que você não é local e que quer fazer uma corrida para um determinado lugar onde eles imaginam que aquela corrida pode não valer tanto a pena, porque vai demorar para voltar e pode não voltar, aí realmente você sente a mão. Muitas vezes no Rio de Janeiro você sente a mão. É uma questão cultural. Eu sou morador do Rio de Janeiro, eu posso dizer aí como está na moda hoje com lugar de fala. E aqui é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. Eu estava outro dia com dois alemães, amigos meus, a gente foi pegar um táxi. Sem brincadeira, o cara andou 600 metros e cobrou um absurdo, assim, cobrou um absurdo. E pior ainda que você não sabe se tem um checkpoint, se tem alguma coisa, se tem um caminho que o cara conhece, que pode ser um pouco melhor. Quer dizer, você está numa situação, você está no mato sem cachorro, né? Quer dizer, você tem que confiar no cara e aí fica numa situação bem complicada. Né?